Bom, a gente começou a falar de balanceamento, só que para fazer o balanceamento em uma equação química, a gente tem que saber alguns termos aí. Vamos ver o que são esses termos. Existem dois termos muito importantes em uma equação, que é o chamado de coeficiente estequiométrico e os índices. Vamos começar pelos índices. Os índices, eles informam a quantidade de átomo que tem ali. Por exemplo, aqui, eu tenho 2 átomos de cloro. Aqui, quando eu não tenho representado, é porque é 1, então eu tenho 1 de zinco. Aqui, 2 de hidrogênio. Do outro lado, eu tenho 1 de zinco. O coeficiente estequiométrico informa a molécula. Quando eu tenho molécula, a molécula aqui é quando eu tenho mais de um elemento junto, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho mais de um elemento junto também, zinco e cloro. Nesse aqui, que é o hidrogênio e o cloro, eu tenho duas moléculas. Por quê? Porque está representado pelo 2, coeficiente estequiométrico. Esse 2, na hora que eu vou fazer o balanceamento, ele sempre multiplicará a molécula inteira. Então, eu tenho 2 elementos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e tenho 2 átomos de cloro, tá? Porque aqui está representado por 1. Quando eu não tenho, é porque é 1. 2 vezes 1, então eu tenho 2 hidrogênio. 2 vezes 1, então eu tenho 2 cloros aí. Esse é o coeficiente estequiométrico e esses são os índices, tá bom? Vamos começar a fazer um balanceamento aí, para a gente entender como que é. Aqui, eu tenho essa equação aqui, representada por 2 átomos de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio. Nessa outra aqui, eu tenho um átomo, não está representado, porque quando é 1, não fica, e tenho 3 átomos de hidrogênio aqui, tá bom? Vamos balancear. Tá igual, ó, nitrogênio aqui eu tenho 2. Tenho 2 nitrogênio? Não tá balanceado, então, tá diferente. O que eu tenho que fazer? Esse daqui precisa virar 2. Então, o que eu faço? Eu crio um 2, um coeficiente 2 aqui. 2 vezes 1, 2, passei a ter 2 nitrogênios. 2 vezes 3, 6, passei a ter 6 hidrogênios. Tá balanceado? Não tá, porque aqui eu tenho 2 hidrogênios. Eu preciso fazer ele virar 6. Quantos átomos que eu tenho aqui? 2. Que número que eu vou multiplicar por 2 que vai dar 6? 3. Será que deu certo agora? 3 vezes 2, 6. 6 átomos de hidrogênio. Está balanceado? 2, 2, 6, 6. Está balanceado. Vamos para o próximo aqui. Eu tenho o potássio e o bromo, né? Aqui eu tenho 2 bromos. Aqui eu tenho quanto? 1 potássio e 1 bromo. Eu preciso que ele vire 2. Como eu vou fazer isso? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Balanceei o bromo? Balanceei, mas aí eu desbalanceei, não deixei com a mesma quantidade de potássio. Eu preciso ter 2 potássio. Onde está o potássio aqui? Desse lado. 2 vezes 1, 2. Está balanceado agora a quantidade de átomos dessa equação? Está balanceado. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho óxido nítrico, tá? Vamos lá, eu tenho 2 nitrogênios e 2 oxigênios. Nesse aqui eu tenho um só. Eu preciso criar quantas moléculas aqui? 2 moléculas para poder gerar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Balanceei? Balanceei todos. Está balanceada a equação. Mais um para a gente ver como é. Aqui eu tenho um nitrito de cálcio. Vamos lá, quanto nitrogênio? 2. Quantos de cálcio? 1. Quantos de cálcio? 3. Quantos de nitrogênio? 2. O que eu preciso balancear aqui? O cálcio, esse precisa virar 3. Em que lado aqui está o cálcio desbalanceado? Precisa virar 3, ó. Tem 1 aqui, 2 aqui, 3 e 2. Esse precisa virar 3. Que número que eu multiplico por 1 que dá 3?
3. 3 vezes 1, 3. Tá balanceado agora? Tá balanceado. Qual o próximo que eu preciso fazer agora aqui? Eu preciso fazer do nitrogênio 1, cloro 3. Nitrogênio 2, cloro 2. Qual que está desbalanceado aqui? Está desbalanceado o cloro e o nitrogênio. Qual que eu vou criar primeiro aqui? Eu preciso fazer esse nitrogênio virar 2. Então, vamos fazer o nitrogênio virar 2 aqui, que é mais fácil. Peguei o menor número. 2. Aqui o nitrogênio é 1, não está indicado o índice. 2 vezes 1, 2. Só que aí, aqui eu modifico também esse 3 do cloro, o índice, porque criei duas moléculas. 2 moléculas com 3 átomos vai virar 6. Então, esse 2 aqui precisa virar 6. Quantas moléculas eu preciso criar aqui para virar 6? 3 moléculas. 3 vezes 2, 6. Está balanceado. Assim que se faz o balanceamento das equações químicas aí das reações, ok?